Deus é ao mesmo tempo um e três? Como é que a gente pode entender a doutrina da Trindade? E que diferença essa doutrina faz na nossa vida? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada. Eu quero convidar você para mais uma aula, mas antes disso, não se esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo para que o conteúdo alcance mais e mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não se esqueça que as outras aulas estão aqui na nossa playlist que você pode conferir. Nós vamos começar mais uma aula, fica ligado com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É muito bom ter você aqui com a gente e nós estamos nessa jornada de aprendizado. E hoje nós vamos pensar em um assunto maravilhoso, mas ao mesmo tempo misterioso e profundo, que é a Trindade Santa. É um assunto vastíssimo e a nossa aula aqui vai apenas dar um panorama bíblico e teológico nesse assunto tão maravilhoso. Vamos falar então hoje sobre a doutrina da Trindade. E enquanto a aula for acontecendo, você tendo alguma dúvida, você pode comentar aqui no nosso vídeo e a dúvida vai ser respondida com certeza. Nós vamos começar ressaltando a importância dessa doutrina. E para isso eu cito o teólogo holandês Herman Bavinck no seu livro As Maravilhas de Deus, quando ele diz assim: o capítulo da Santíssima Trindade é o coração e o centro da nossa confissão, a marca distintiva da nossa religião e o louvor e conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. A confissão da Santíssima Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à Igreja cristã para ser protegida e defendida. A doutrina da Trindade é o grande diferencial, ou um dos grandes diferenciais da fé cristã. Nós cremos que existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas distintas. E esse é o grande mistério da Trindade e nós precisamos começar essa aula reconhecendo a nossa limitação e incapacidade, porque nós não conseguiremos nunca entender a totalidade desse mistério. Como diz o teólogo Wayne Grudem, nós nos perguntamos como pode haver três pessoas distintas, com cada uma delas possuindo em si todo o ser de Deus e mesmo assim Deus continuar sendo um ser indivisível. Essa parte é impossível de entender. Na verdade, é saudável para nós espiritualmente reconhecer que o ser divino na essência é bem maior do que possamos entender. Isso nos quebranta diante de Deus e nos leva a adorá-lo sem reservas. Então nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Nós não vamos conseguir captar a profundidade, a totalidade, a inteireza desse ensino. E talvez você pode se perguntar, mas pastor Diego, se é tão difícil assim, para que nós vamos estudar um assunto desse? Por que nós vamos estudar alguma coisa que nós já sabemos que não vamos compreender? E a resposta para isso é dada lá no Catecismo de Heidelberg, uma resposta simples, direta, mas muito eficaz. A pergunta é: por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Resposta: porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que estas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então a resposta para isso é simples. Nós precisamos estudar essa doutrina porque Deus revelou a si mesmo em sua palavra dessa forma, sendo um em essência e três pessoas. Claro que quando falamos de trindade, essa palavra é a junção de dois termos, tri, três e uno. Ou seja, três pessoas unidas na mesma essência. É daí que vem essa ideia de trindade. Nós vamos começar essa aula olhando para a Bíblia e vendo se a Bíblia de fato comprova que Deus é três em um. E nós vamos começar pensando no Antigo Testamento. Agora, é importante dizer que a doutrina da Trindade está no Antigo Testamento de forma seminal. Como diz o teólogo John Frame, o Antigo Testamento antecipa a doutrina da Trindade de muitas maneiras, e seu ensino é completamente compatível com essa doutrina. De fato, ele provê muitos materiais úteis para o estudo da Trindade. Porém, para compreender esse tema no Antigo Testamento, precisamos lê-lo a partir do ponto de vista do Novo Testamento. Ou seja, nós temos sim indícios da Trindade no Antigo Testamento, mas essa doutrina se revela na sua forma total, integral,
no Novo Testamento. Isso porque, como já falamos em outras aulas, a revelação é progressiva. Os elementos vão crescendo, progredindo, até chegar no seu ápice na pessoa e na obra de Jesus. E o Antigo Testamento não foca tanto e não revela de modo total a doutrina da Trindade, porque o foco do Antigo Testamento é a singularidade de Deus. É importante nós lembrarmos que quando o Antigo Testamento foi escrito, o povo de Israel vivia num contexto cultural totalmente politeísta. Aliás, o monoteísmo israelita era a exceção da exceção. As outras nações todas tinham vários e vários deuses para diversas ocasiões. E é nesse contexto que Deus se revela como sendo o único, o verdadeiro. E por isso, para guardar o seu povo do risco, do perigo do politeísmo, Deus enfatiza a sua singularidade. E isso nós vemos no texto de Deuteronômio 6, verso 4, que diz assim: Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então o foco do Antigo Testamento é enfatizar a singularidade de Deus, mas isso não significa, como já falamos, que não existam indícios da Trindade no Antigo Testamento. Nós veremos alguns desses indícios agora. O primeiro indício é um dos nomes que Deus usa para se revelar. Deus usa o nome Elohim em diversos momentos da palavra de Deus. Aliás, é o primeiro nome que aparece em Gênesis 1:1. O nome Elohim. Elohim é o plural de El, como já vimos em uma das aulas anteriores. E esse nome, ou o uso do nome plural, é interessante porque ele minimamente indica para nós que existe uma pluralidade dentro do ser divino. É claro que nós não podemos olhar para o nome Elohim e dizer que são 3 pessoas. Não é possível dizer isso. Mas é um indício de que no ser divino já existe uma pluralidade. E isso vai ficando mais claro ao longo da revelação do Antigo Testamento. Um outro indício é o uso dos plurais divinos. Em diversos textos, Deus se refere a si mesmo usando plurais. E é claro que esses plurais têm a sua utilização linguística. Os judeus usavam aquilo que nós conhecemos como plural majestico ou majestático para enfatizar a importância, a dignidade, a solenidade de quem falava. E de fato isso acontece. É usado o plural majestático para enfatizar a grandeza de Deus. Mas esse uso também indica essa pluralidade de pessoas. Veja, por exemplo, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mais um texto, Gênesis 11:7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então veja que existe de fato esse plural majestático, majestico, que enfatiza a realeza do Senhor, mas também há uma ideia aqui, um uso que enfatiza essa pluralidade. Deus conversando consigo mesmo, mais de uma pessoa. O terceiro indício é justamente essa existência de pessoas divinas conversando entre si. E isso é deixado claro para nós em alguns textos. Veja, por exemplo, o Salmo 45, 6 e 7, que inclusive é usado lá em Hebreus 1:8 com referência a Jesus Cristo. O texto diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Veja, Deus ungindo a Deus. O que isso significa? Pessoas diversas, distintas, dentro da divindade. Outro salmo importantíssimo, messiânico, Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aqui no texto hebraico nós temos 2 nomes usados, nomes que são usados para descrever o próprio Senhor. Yahvé disse a Adonai. Novamente, Deus conversando consigo mesmo. Como assim? Pessoas distintas dentro da divindade. Mais um texto, agora com referência ao Espírito Santo, Isaías 63, 10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram
o seu Espírito Santo. Veja que aqui nós temos um elemento do Espírito Santo de Deus sendo retratado como uma personalidade, uma pessoa com sentimentos. Não é uma força apenas ativa, não é uma energia, é uma pessoa dentro da divindade que tem sentimentos, inclusive se entristece. Então nós temos esses plurais divinos, essas pessoas divinas, o nome de Deus. Nós temos mais um indício também da Trindade, que é a aparição do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aparece em diversos momentos do Antigo Testamento e ele é um mensageiro de Deus, mas é um mensageiro diferente, não é um anjo como um outro. Ele recebe atribuições divinas, descrições divinas, é adorado como o próprio Deus e refere-se a si mesmo como sendo o próprio Deus. Dois textos que podem nos ajudar a isso, a entender isso, nós citaremos agora. Primeiro, Gênesis 22, do 11 a 12, diz assim: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Veja que interessante. Quem havia pedido para que Abraão sacrificasse Isaque? O próprio Senhor, Yahvé. Mas aqui o anjo do Senhor diz: você não me negou seu filho. Então foi o anjo do Senhor que pediu esse sacrifício a Abraão. Outro texto, Êxodo 3, de 2 a 6, o texto diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Veja que o texto aqui é claro. É o anjo do Senhor que aparece a Moisés nessa sarça que ardia e não se consumia. E esse anjo se descreve como sendo: Eu sou o Deus de seu pai. E alguns versos mais para frente, no mesmo capítulo, nós teremos o nome Yahvé sendo revelado. Então esse anjo do Senhor é uma manifestação corpórea do próprio Deus. E nós podemos dizer que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus se manifestando antes da sua encarnação. Então veja, uma manifestação de uma pessoa diferente, mas também é chamada de Deus. Pessoas distintas dentro do ser divino. Então perceba, irmão e irmã, que o Antigo Testamento, apesar de não explicitar para nós a doutrina da Trindade, dá indícios claríssimos para nós. Agora, é claro, nós precisamos do Novo Testamento para entender essa doutrina de modo mais específico. E nós veremos isso agora. Se o Antigo Testamento tinha como foco a singularidade de Deus, o Novo Testamento tem como foco a triunidade de Deus. No Novo Testamento, as três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, são descritas tendo o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória, recebem adoração, recebem os mesmos atributos ou são descritas tendo os mesmos atributos. Então, nós temos esse foco de revelar a triunidade de Deus. Alguns textos comprovam isso para nós. Veja, por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, que diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Perceba que aqui nós temos as três pessoas da Trindade se manifestando ao mesmo tempo. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito se manifestando em forma corpórea de pomba e o Pai manifestando o seu apreço ao Filho. Talvez esse texto seja uma das manifestações mais claras da Trindade no Novo Testamento, mas temos outros textos também. Por exemplo, Mateus 28, 19 diz assim: Jesus, dando a grande comissão aos seus discípulos, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é
no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito. É em um nome, o nome de Deus, que subsiste em Pai, Filho e Espírito. E outros textos também nos mostram a realidade da igualdade de pessoas dentro da divindade. Veja, por exemplo, a bênção apostólica em 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, o Novo Testamento deixa claro para nós a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Nós veremos sobre o Filho e sobre o Espírito em outras aulas posteriores, mas eu quero apenas mostrar para vocês que estão acompanhando essa aula que o Novo Testamento deixa para nós de modo claro, claríssimo, que Jesus Cristo é o próprio Deus. Por exemplo, lá em João 12, 39 a 41, o apóstolo João aplica sobre aquela realidade de rejeição dos judeus à mensagem de Jesus, o texto de Isaías 6, aquela visão maravilhosa que Isaías tem, vendo o Senhor e Yahvé assentado sobre um alto e sublime trono, e depois recebendo o comissionamento para pregar. Quando Isaías recebe esse comissionamento, a missão era difícil, a missão era você vai pregar e eles não vão ouvir, eles vão entender a sua mensagem, mas não vão compreender, eles vão rejeitar o ensinamento. E João aplica isso e ele diz assim, João 12, 39 a 41, por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Eles entenderiam com a mente, mas não com o coração. E aí, João completa. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Quem Isaías viu no trono, assentado num alto e sublime trono, cercado de serafins? O Senhor Jesus, antes da sua encarnação. Outro texto, lá em Atos 20, 28, Paulo, conversando com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, em uma das suas exortações, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que interessante, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, mas Deus sangra? Deus não é espírito? É claro que aqui Deus é o próprio Senhor Jesus, que deu sua vida por nós. Outro texto, Tito 2,13, Paulo dizendo, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós já falamos na aula que trabalhamos sobre os nomes de Deus, que o Novo Testamento usa o termo Kyrios para se referir a Jesus. E Kyrios é o substituto grego para o nome Yahvé, o nome hebraico Yahvé. Então, quando o Novo Testamento chama Jesus de Kyrios, está dizendo que Jesus é o próprio Yahvé, o próprio Deus. Mas nós também temos a divindade do Espírito, e nós veremos isso em outra aula, mas eu deixo um texto para que nós usemos esse pressuposto de que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus e o Pai é Deus. Atos 5, 3, 4 diz assim, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. No verso 3, Pedro fala que a mentira foi ao Espírito. E no verso 4, a mentira foi a Deus. A conclusão lógica é que o Espírito Santo é também Deus. E nós veremos isso em uma aula mais para frente. Então, encerrando esse bloco, eu quero deixar claro para você que nos assiste que a Bíblia é clara em dizer que Deus, enquanto é um em essência, também é três em pessoas. No Antigo Testamento isso está de modo mais seminal, mais obscuro, mas no Novo Testamento nós temos essa revelação de modo claro. Então nós temos base bíblica para crer com tranquilidade que a Trindade é uma verdade bíblica. Nós devemos amar, adorar e servir o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Nós vimos a Trindade na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e agora nós veremos rapidamente o desenvolvimento histórico dessa doutrina, ou a Trindade na história. Mas antes disso, se você até agora tem alguma dúvida, comente aqui nesse vídeo para que a gente possa responder e interagir com você que está participando dessa aula. Também não se esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas por esse conteúdo. Bom, pensando no desenvolvimento histórico dessa doutrina, já no segundo século, nós temos documentos que mostram que essa doutrina já era bem aceita no seio da igreja. Por exemplo, o Credo Apostólico já dizia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e creio no Espírito Santo. Mas isso não significa que essa doutrina não foi alvo de ataques, de questionamentos. Então, nos primeiros séculos da igreja, essa doutrina foi questionada por algumas pessoas. E essa controvérsia, esses debates, se deram dentro de um contexto de heresias cristológicas. O grande debate nos primeiros 4 ou 5 séculos da igreja foi o debate cristológico. Como deveríamos entender a pessoa e a obra de Jesus. E é claro, pensando que Jesus é Deus, isso se estendeu também para a doutrina da Trindade. Então nós temos aqui pelo menos 3 pensamentos ou 3 heresias que ameaçaram a doutrina da Trindade. Primeiro pensamento, primeira heresia, é o que nós conhecemos como monarquismo, que apareceu lá no século II e também no século III. O monarquismo, ele se dividiu em 2 grandes vertentes. A primeira vertente nós conhecemos como monarquismo dinâmico, cujo principal representante é um rapaz chamado Paulo de Samosata, que foi bispo de Antioquia. O monarquismo dinâmico defendia que Jesus era um homem comum, normal, mas que no momento do seu batismo recebeu o dinamis, o poder de Deus, e aí sim ele foi elevado para uma categoria divina. Daí o nome dinâmico, de dinamis, de poder. Jesus era uma pessoa normal, mas que foi elevada para uma categoria divina no momento do seu batismo. Um outro desenvolvimento do monarquismo é o que nós chamamos de modalista, cujo principal representante foi alguém chamado Sabélio, que exerceu influência na cidade de Roma. E Sabélio defendia que havia apenas um Deus, e esse Deus se manifestava na história de modos diferentes, daí o nome modalista. Sabélio defendia que no Antigo Testamento Deus havia se revelado como Pai. Depois, no momento em que Jesus se torna homem, Deus se revela como Filho. E depois que Jesus sobe aos céus, Deus se revela como Espírito. Não são 3 pessoas, são 3 modos, 3 formas diferentes de manifestação. Ou seja, não existem 3 pessoas divinas. Há uma pessoa divina que se manifesta de modos diferentes. Essas 2 heresias foram rejeitadas pela igreja, mas não foi a única. Nós também temos uma heresia chamada de subordinacionismo, que surge lá no século III, cujo principal representante é o teólogo Orígenes. E Orígenes defendia que existiam sim 3 pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito. Mas essas pessoas estavam dentro de um relacionamento hierárquico, ou seja, o Pai era o mais importante, o Filho estava em segundo lugar e o Espírito estava subordinado ao Pai e ao Filho. Ou seja, havia uma hierarquia, uma subordinação na essência do próprio Deus. 3 pessoas que não eram iguais, não tinham a mesma importância, a mesma dignidade, não mereciam a mesma reverência. Essa heresia também foi rejeitada pela igreja. E por fim, nós temos o arianismo, que foi fundada por Ário, que até hoje tem seus representantes em certas seitas. Para Ário, não existia trindade. Aliás, o próprio Cristo não era Deus, ele era uma criatura intermediária, a primeira criatura criada por Deus, um ser, entre aspas, divino, com D minúsculo, mas que não era Deus. Ele era alguém importante,
o primogênito da criação, o primeiro a ser criado, mas não era Deus. Essa heresia também foi rejeitada pela igreja. E como é que a igreja rejeitou essas heresias? Qual foi a resposta da igreja? A resposta se deu nos concílios universais. E aqui eu cito dois. Primeiro, o concílio de Nicéia, que deixou claro que a crença da igreja era crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e essas três pessoas eram totalmente iguais em sua essência, totalmente divinas, totalmente merecedoras de adoração. O segundo concílio foi o concílio de Constantinopla, que definiu ainda mais a crença da igreja na pessoa do Espírito Santo. O credo niceno-constantinopolitano diz assim: cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou através dos profetas. Então veja que o entendimento da igreja sobre a Trindade já estava consolidado aqui no quarto século. Um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, e essas três são iguais em essência, em poder e em glória. Você pode acessar esses documentos no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo da Sexta Igreja, faça o seu login e na área do aluno do curso de teologia você pode ter acesso a esses e outros materiais também. Por fim, para fecharmos esse bloco do desenvolvimento histórico, é interessante pensarmos que esse termo Trindade não está na Bíblia, obviamente. Ele foi cunhado por alguém. E esse termo foi cunhado por Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Tertuliano foi um pai da igreja e ele criou centenas de palavras, novas palavras. E uma das palavras que ele criou foi Trinitas, Trindade ou Triunidade. Ele também se apropriou de termos latinos para tentar descrever essa dinâmica da Trindade. Ele usa, por exemplo, a palavra persona para dar a ideia de pessoas distintas e também a palavra substância ou substância para comunicar a ideia de que há uma substância divina, um só Deus, uma essência divina, que subsiste em três pessoas. Então nós vimos até agora, irmãos e irmãs, um pouco do panorama bíblico sobre essa doutrina e um pouco do desenvolvimento histórico e das heresias que surgiram e que foram combatidas pela igreja. Agora nós vamos definir teologicamente essa doutrina, ou tentar expressar essa doutrina em palavras. Como diz o teólogo Louis Berkhof, a igreja nunca tentou explicar a doutrina da Trindade. Pelo contrário, o papel da igreja é simplesmente descrever como a Bíblia apresenta o Senhor Deus, que é um em essência e três em pessoas. Vendo a definição teológica, eu quero começar citando a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 2, item 3, que diz assim: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então guarde essa ideia. Uma essência, uma substância divina e três pessoas. Mais uma definição, e eu acredito que essa definição é uma das mais completas que nós temos na história da igreja ou da reforma e pós-reforma, se encontra na Confissão Belga, escrita em 1561, lá no artigo 8. E vale a pena nós lermos essa definição de modo integral. Veja o que diz: conforme esta verdade e esta palavra de Deus, cremos em um só Deus, que é um único ser, em que há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas são realmente e desde a eternidade distintas conforme os atributos próprios de cada pessoa. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a eterna força e poder. Esta distinção não significa que Deus está dividido em três, pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem sua própria existência, distinta por seus atributos, de tal maneira, porém, que essas três pessoas são um só Deus. É claro, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, que também o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Entretanto,
Essas pessoas assim distintas não são divididas nem confundidas entre si, porque somente o Filho se tornou homem, não o Pai ou o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem seu Filho e sem seu Espírito Santo, pois todos os três têm igual eternidade no mesmo ser. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um só em verdade, em poder, em bondade e em misericórdia. É uma citação longa, mas muito útil para que a gente entenda a forma como a palavra de Deus descreve o ser divino. Então essa definição faz algumas declarações basilares sobre a Trindade. Quais são essas declarações? Primeiro, Deus é um. Há um só Deus verdadeiro. Não existem três deuses, não existem vários deuses. Há um só Deus. Deus é um em essência. Segunda afirmação, Deus é três. Enquanto Deus é um em essência, Deus é três em pessoa. E isso não é uma contradição. Contradição lógica seria se nós dissermos que Deus é um em essência e três em essência, ou um em pessoa e três em pessoas. Não é isso que nós estamos dizendo. A definição é que Deus é um em um sentido e três em outro sentido. Deus é um em essência e três em pessoas. Outra declaração basilar. Essas três pessoas são totalmente Deus, não são partes de Deus. O Pai não é uma parte, o Filho não é uma parte e o Espírito não é uma outra parte. As três pessoas são totalmente Deus. As três pessoas carregam totalmente a essência da divindade. Outra afirmação, cada uma das pessoas é distinta das demais, não são modos de manifestação, não são nomes diferentes para a mesma pessoa, são pessoas distintas, com papéis distintos, como nós veremos. Mas mesmo sendo distintas, essas pessoas estão unidas umas com as outras, de modo que Jesus chega a dizer, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Então as pessoas estão unidas nessa essência da divindade. E por fim, as três pessoas se relacionam entre si como Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a definição básica sobre a doutrina da Trindade. Obviamente, como nós já dissemos, nós não vamos entender isso completamente, mas estamos descrevendo o que a Bíblia diz acerca do ser de Deus. Agora, nesse próximo bloco, nós veremos um pouco sobre essa dinâmica trinitária. Como é que o Pai, Filho e Espírito interagem entre si? Será que há diferença entre eles, no que eles fazem, em quem eles são? Nós dissemos agora que são pessoas distintas, com papéis distintos. Como assim? Como é que a gente pode entender isso? Nós veremos isso agora, mas eu quero incentivar você mais uma vez a, se tiver alguma dúvida, comentar aqui, deixar a sua dúvida registrada, dar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Isso é importante para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de teologia reformada. Agora nós veremos então um pouco sobre a dinâmica da Trindade, o relacionamento da Trindade. Para nós entendermos esse relacionamento da Trindade, eu quero que você guarde duas expressões. São expressões que não são tão comuns, mas que vão nos ajudar a entender esse relacionamento, essa dinâmica. A primeira expressão é subordinação ontológica. A palavra ontológica vem de ontos, na língua grega, que significa ser. Então, subordinação ontológica ou na essência de Deus. Essa expressão, esse termo, tenta dizer para nós se Deus tem algum tipo de hierarquia dentro do seu ser. Se o Pai é maior que o Filho, se o Filho é maior que o Espírito e assim por diante. Será que existe alguma coisa assim? Será que há uma subordinação dentro do ser de Deus? Uma subordinação ontológica? Esse é o primeiro termo. O segundo termo é subordinação econômica ou administrativa. Essa expressão tenta responder para nós se existe alguma hierarquia, alguma ordem, alguma subordinação na forma em que Deus age em relação à criação, tanto na criação propriamente dita, quanto na redenção. Será que há alguma subordinação? Será que alguma das pessoas toma a dianteira, por assim dizer, a primazia? Como é que funciona isso? Subordinação ontológica ou subordinação
econômica? Ou as duas? O que a Bíblia ensina sobre isso? Bom, em relação à subordinação ontológica, nós precisamos entender, como já dissemos em alguns momentos aqui, e devemos ressaltar novamente, que dentro do ser de Deus existe absoluta igualdade de essência. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito e assim por diante. Pelo contrário, existe um relacionamento eterno entre as pessoas da Trindade de amor e de comunhão. Se Deus não fosse trino, ele precisaria criar alguma coisa para amar. Mas não. Desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada, Pai, Filho e Espírito já existiam em comunhão, em amor, esse amor trinitário, essa comunhão trinitária. Essa igualdade de essência é tão verdadeira que nós vemos o que nós chamamos de glorificação mútua no Novo Testamento. Então, o Pai glorificando o Filho glorificando ao Pai, o Espírito glorificando o Filho, uma glorificação mútua. As pessoas da Trindade enfatizando que as outras são gloriosas, divinas, maravilhosas e majestosas. Sendo assim, não há graus de glória, de honra, de atributos, de diferença, não há. O que existe no ser de Deus são características próprias em cada pessoa da Trindade. E nós veremos rapidamente essas características de cada uma das pessoas, começando pelo Deus Pai. Nós podemos dizer que a característica principal ou distintiva do Deus Pai dentro do ser divino é justamente a paternidade. Só que essa paternidade é no sentido amplo. Nós falamos aqui paternidade no sentido de ser fonte e origem de todas as coisas. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 8:6, que diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Então, o Novo Testamento descreve a pessoa do Pai como sendo a fonte, a origem de todas as coisas. Mas ele também é Pai de um modo mais específico. Nós podemos dizer que Deus é o Pai eternamente, desde sempre, do Filho. O Deus Pai não se torna Pai quando Jesus se encarna, quando ele se torna homem, quando ele nasce literalmente de Maria. Não. Esse relacionamento entre Pai e Filho sempre existiu. Lá em João 1,14, o texto diz assim que aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra unigênito aqui no grego é monogenes, e ela pode significar tanto o único gerado, como, de forma mais provável, o único de um tipo, o único de uma espécie, entre aspas. Só há um Filho eterno de Deus, e esse Filho é Jesus. Então o Pai é eternamente o Pai do Filho. Mas ele também é descrito no Antigo Testamento como sendo o Pai do povo escolhido, o Pai de Israel. E no Novo Testamento, de forma ainda mais pessoal, ele é descrito como sendo o Pai dos cristãos, como diz Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, no Antigo Testamento, nós temos o Pai como uma figura paternal coletiva. Ele é o Pai da nação de Israel. Mas no Novo Testamento, isso se torna mais pessoal. Ele é o Pai de cada cristão, cada crente. Ele é o Pai de cada indivíduo que crê em Jesus. Então, a característica distintiva do Pai é a paternidade, é ser a origem de tudo. Falando sobre o Filho, nós podemos dizer que a sua característica distintiva é a filiação. Ele é eternamente o Filho do Pai. Por exemplo, veja que lá em João 17:24, Jesus diz que ele tinha uma glória que foi dada pelo Pai antes da criação do mundo e ele foi amado pelo Pai antes da criação do mundo. Então, o Pai amava o Filho antes da criação do mundo. Então, Jesus sempre foi o Filho de Deus. O Salmo 2,7 diz assim: Tu és meu Filho e eu hoje te gerei. Então, podemos dizer que Jesus foi eternamente gerado pelo Pai. O Pai é a origem desse relacionamento de amor
entre pai e filho. Jesus sempre foi filho, então, é o sentido mais essencial dessa filiação. Mas há também um sentido messiânico, ou seja, Jesus também é chamado de filho no seu papel de mediador. Exemplo, lá em Mateus 16, Jesus pergunta assim para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então note que nesse e em outros textos também, a ideia messiânica era unida à ideia da filiação. O Messias no Antigo Testamento era descrito como sendo alguém extremamente próximo a Deus, sendo filho de Deus, recebendo até inclusive atributos de Deus. Então, essa ideia de filiação também se refere à messianidade de Jesus, ao seu papel como mediador. Mas também ele é filho num sentido temporal. Então, Jesus de fato nasce no tempo, no espaço, na história, e ele é gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Então, lá em Lucas 1, 32 e 35, nós lemos assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, Jesus tem como característica distintiva a filiação. Ele é o Filho eterno de Deus, sempre foi, gerado eternamente pelo Pai. Ele é o Filho de Deus em seu papel messiânico e ele é o Filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Agora, sobre o Espírito Santo. Falamos que a característica distintiva do Pai é a paternidade, do Filho é a filiação e do Espírito nós podemos dizer que é a processão ou o envio. O Espírito Santo é eternamente enviado pelo Pai e pelo Filho. E o Espírito Santo tem ações especiais na criação e especialmente nos crentes. Por exemplo, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o ponto de contato entre Deus, a essência divina, e a criação. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que atua na criação, realizando e cumprindo os propósitos que o Pai estabeleceu. Por exemplo, nós podemos dizer que o Espírito Santo é responsável pela geração da vida. Em Gênesis 1:3 nós lemos que o Espírito pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. Lá no Salmo 104, versos 27 e 30, o texto fala para nós que a criação é renovada, sustentada, recebe vida através do Espírito. Então, ele é o responsável, o Espírito Santo, pela geração da vida. Mas ele também é responsável pela capacitação geral dos seres humanos. Não só a capacitação, entre aspas, espiritual, não só o dom espiritual. Veja, por exemplo, que em Êxodo 35, dos versos 30 a 33, o texto fala para nós que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, e o encheu com Espírito de Deus, ou do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Então aqui nós temos o Espírito capacitando Bezalel para uma obra artística. Em outros textos nós temos o Espírito capacitando pessoas para obras oficiais, para serem reis, para serem juízes e assim por diante. É por isso que o Abraham Kuyper, um teólogo holandês do final do século XIX e começo do século XX, diz assim no seu livro A Obra do Espírito Santo: as Escrituras declaram que o entusiasmo especial e a aptidão das pessoas para o trabalho, a elas designados por Deus, procede do Espírito. As obras do Espírito Santo não abrangem apenas mão de obra especializada comum, mas atingem também as esferas mais altas do conhecimento humano e a atividade mental, pois o gênio militar, a perspicácia jurídica, a ciência de governar e o poder para inspirar as massas com entusiasmo lhes são igualmente atribuídas. O Espírito Santo tem uma função, uma obra em conexão com as artes mecânicas e funções oficiais. Em todo talento especial,
pelo qual algum homem se destaca em tal arte ou ofício. Em outras palavras, resumindo, o Espírito Santo é responsável por capacitar qualquer pessoa em qualquer habilidade. É ele que fornece isso para o ser humano, através, obviamente, da graça comum que nós já explicamos em uma das aulas. Então ele capacita de forma geral os seres humanos, mas de modo mais específico ainda, o Espírito Santo foi o responsável por capacitar Jesus para a sua obra. Nós lemos lá em Atos 10:38 que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E nós lemos também em João 3,34 que a Jesus foi dado o Espírito sem limitações, sem medida. Jesus tinha toda a plenitude do Espírito, ele foi ungido para realizar a sua obra mediatória como rei, sacerdote e profeta, como veremos nas aulas posteriores. Prosseguindo, o Espírito também é responsável pela inspiração da Escritura, como nós já vimos em uma das aulas passadas. Foi ele que inspirou o registro e conduziu o registro do texto sagrado. E ele também é responsável pela formação e direção da igreja, como vemos em Efésios 2:22 e 1 João 2:27. Então, resumindo, nós não temos uma subordinação ontológica no ser de Deus. No ser de Deus, Pai, Filho e Espírito são iguais em poder, honra e glória, mas eles têm papéis distintos dentro da própria dinâmica da Trindade. Cada um tem uma característica distintiva, o que não torna nenhum deles menor do que o outro ou os outros. Então nós vimos um pouco desse relacionamento da Trindade, mas agora eu quero falar também sobre a ação da Trindade na criação e especialmente nos crentes. É importante nós pensarmos nisso, porque Jesus diz, por exemplo, lá em João 10:30, que ele e o Pai são um. Ele também diz em João 8:58 que antes que Abraão nascesse, ele era, ou eu sou, e é uma referência clara ao nome Yahvé. Então Jesus se coloca em pé de igualdade com Deus, Pai. Mas ao mesmo tempo, o próprio Jesus diz assim em João 14:28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ué, ele acabou de falar que ele era igual ao Pai, mas agora ele fala que é menor que o Pai? Outro texto, 1 Coríntios 11:3, Paulo fala assim, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Novamente aqui a ideia de que Deus Pai é maior, está acima do que o Filho. E para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos entender, ou Deus está aqui dizendo, através de Paulo, de João, que Jesus é menor, hierarquicamente falando na essência de Deus, o que nós já vimos que não é, ou ele é menor, ou exerce um papel diferente de outra forma. Veja, por exemplo, o que Paulo fala nesse texto de 1 Coríntios 11. Ele compara que o casamento, como o homem sendo a cabeça, o cabeça da mulher, com essa relação entre pai e filho. De duas, uma. Ou Paulo está dizendo aqui que o homem é mais importante do que a mulher em sua essência, o que obviamente não é verdade, porque a Bíblia fala que homem e mulher são imagem de Deus. Ou ele está dizendo que o homem exerce uma função dentro do casamento e a mulher exerce outra. Em outras palavras, não há num casamento uma subordinação ontológica. Homem e mulher são iguais, mas há uma subordinação econômica ou administrativa, funções diferentes. É exatamente isso que acontece na Trindade. Não há subordinação ontológica. As três pessoas são iguais, mas há sim uma subordinação econômica ou administrativa. O Pai exerce um papel, o Filho exerce outro papel e o Espírito também outro papel. Quais são as obras mais particulares do Pai ou atribuídas particularmente ao Pai? O Pai é aquele que planeja. O Pai planeja a criação. O Pai é aquele que sustenta a criação através da providência. O Pai é aquele que planeja a obra da redenção. Nós vemos isso em Efésios 1, 3-6. Então podemos dizer que o Pai, nessa dinâmica
de ação da Trindade com a criação e na salvação, na redenção, o Pai assume esse papel de planejamento, de liderança, de ser o cabeça, digamos assim. Quais são as obras mais particularmente atribuídas ao Filho? O Filho é aquele que faz a mediação. Ele é o mediador da criação, tudo é criado por meio dele. Ele é aquele que executa a obra da redenção, ele é aquele que se encarna e morre pelo seu povo. E ele é aquele que governa sobre a igreja e sobre o universo, o seu reino de graça e o seu reino de glória. Então, enquanto o Pai planeja, o Filho faz a mediação e a execução da obra da redenção. E o Espírito? Bom, nós já vimos algumas coisas sobre o Espírito, mas nessa obra de redenção, podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra no coração daqueles que serão salvos. E ele aplica essa obra e ele faz a santificação da vida de cada um dos crentes. Então, para resumir isso, na criação, o Pai planeja, o Filho faz a mediação e o Espírito é o ponto de contato entre Deus e a matéria. Já na redenção, o Pai planeja a redenção, elege aqueles que serão salvos, o Filho realiza a redenção morrendo por nós, vivendo por nós, ressuscitando por nós, e o Espírito aplica essa obra aos eleitos. Resumindo isso, o Gerald Bray, no seu livro A Doutrina de Deus, diz assim: Deus, o Pai, é a pessoa que ordena, estabelece, julga e nomeia. Ele também é a pessoa a quem o culto é principalmente dirigido. O Filho, Jesus Cristo, aparece como Redentor, a vítima sacrificial e o mediador. Ele é o conquistador da nossa salvação e a pessoa à semelhança de quem nós estamos sendo moldados. O Espírito Santo é o santificador, as primícias da herança da glória do porvir. Ele mora em nosso coração pela fé, embora isso não exclua Cristo, e é responsável tanto por nos dar acesso ao Pai, quanto por produzir a imagem de Cristo em nós. Nessas capacidades, ele aparece como o servo das outras pessoas, realizando a obra do Pai e do Filho em nós e trazendo sua obra em e para nós ao seu pleno cumprimento. Então, não há subordinação ontológica, mas há uma subordinação econômica. E só nesse sentido. No outro sentido, nós caímos em heresia. No sentido de subordinação econômica, nós somos fiéis à palavra de Deus, enquanto mantemos o ensino bíblico de que as pessoas são iguais dentro do ser divino. Concluindo essa aula, nós podemos ter algumas aplicações práticas dessa doutrina maravilhosa. A primeira aplicação é que nós precisamos olhar para esse ensino bíblico e entender que quanto mais entendermos como Deus se revela na sua palavra, mais o conheceremos. E conhecer a Deus é o grande objetivo da nossa vida. Aliás, Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer a Deus é experimentar aqui, agora, um pouco da eternidade. Então, nós precisamos conhecer mais a obra e a pessoa do Deus Pai, a obra e a pessoa do Deus Filho, a obra e a pessoa do Deus Espírito. Além disso, nós precisamos lembrar que Deus vive eternamente em uma comunhão e em um relacionamento de amor entre Pai, Filho e Espírito. Sendo assim, a comunhão trinitária é um exemplo para nós. Nós também somos chamados a viver em comunhão e em amor. Um cristão isolado, que não está na igreja, que não exerce amor, ele não está em consonância com a atividade do Deus a quem ele diz servir. Somos chamados a viver em comunhão e em amor. Outra coisa, quando olhamos para a Trindade, nós vemos ao mesmo tempo unidade na diversidade. Temos um Deus que subsiste em 3 pessoas. E vivemos em dias em que as pessoas enfatizam ou a diversidade, cada um tem um pensamento, cada cabeça uma sentença, eu não vou te entender, você não vai me entender, ou enfatiza a unidade. Nós precisamos ser iguais, precisamos pensar da mesma forma, precisamos ser uniformes. E a Trindade nos mostra que é possível sim sermos unidos ao mesmo tempo que somos diversos, sendo diferentes. Somos
membros diferentes de um mesmo corpo. Além disso, por fim, nós podemos olhar para a Trindade e ver que o Pai serve o Filho serve o Pai, o Espírito serve ambos. Há uma subordinação econômica e isso não rebaixa nenhuma das pessoas. Elas não deixam de ser gloriosas, majestosas, porque servem umas às outras. E essa é uma lição para nós. O serviço da Trindade, o serviço mútuo entre as pessoas da Trindade é um exemplo para nós também. Se a Trindade serve a si mesma, se as pessoas da Trindade se servem, por que é que nós não vamos servir nossos irmãos? Nós somos chamados a servir os nossos irmãos, aqueles que nos perseguem, servir a nossa sociedade para a glória de Deus. Então perceba que a Trindade é um exemplo para a nossa vida prática, para que vivamos em amor, em comunhão, em unidade e em serviço. A Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito seja toda a glória. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda tem alguma dúvida, comente aqui nesse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Nós estamos encerrando a nossa aula e nós encerraremos com uma oração. Convido você a fechar os seus olhos para que nós oremos agora. Obrigado, Senhor, por essa aula. Nos ajuda a glorificarmos mais o Teu nome em nossa vida, para que em nós a glória, a beleza, a majestade do Senhor sejam refletidas. Ajuda-nos como filhos Teus. É essa a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. Deus te abençoe.